Glória a Deus, muito boa noite a você que está nos assistindo, boa noite a você que está aí acompanhando o nosso culto pelo Facebook ou pelo YouTube, você que está aí nos acompanhando, eu gostaria de incentivar você a participar, né, se tornar participativo, mesmo que seja através do YouTube, né, do chat, onde a gente pode mandar mensagens, que você possa mandar uma mensagem, olha pastor, estamos aqui, estamos juntos, quando você tiver uma palavra que fala com você, você dá um glória a Deus, dá um amém, vamos usar esse meio, na verdade, para nós nos sentirmos mais em casa, mais em família, conversando com os irmãos, trocando, né, experiências daquilo que está acontecendo durante o culto, amém? Queridos, nosso culto top, nós gostaríamos de começar a tratar um assunto que eu creio que é extremamente importante para nós como igreja e principalmente nesse momento também. Perdão. Nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre maturidade espiritual. Na verdade, eu estava lendo um pouquinho sobre toda a situação que estamos vivendo hoje, e enquanto eu lia sobre isso, eu me deparei com um artigo de um pastor de São Paulo, que ele fala um pouquinho sobre essa questão da maturidade e como as pessoas, as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, na verdade, para passarem por esse período de crise, e como isso está relacionado à maturidade dos cristãos e das igrejas e dos pastores que estão passando por essa crise, e como que a maturidade ela influencia para nós podermos passar por uma crise como essa que nós estamos passando neste momento. Então eu decidi começar a falar um pouquinho sobre maturidade, porque é um tema interessante para nós entendermos, eu creio que algumas realidades espirituais nós alcançamos mediante a maturidade, mas muitas vezes os cristãos não sabem exatamente o que significa ter maturidade espiritual. Então nós queremos falar um pouquinho sobre esse tema, para que nós possamos aprender sobre a maturidade espiritual, mas não só para aprender sobre maturidade espiritual, mas também para que nós saibamos como a maturidade espiritual ela se manifesta na nossa vida, para que nós possamos buscá-la e para que nós possamos alcançá-la, principalmente na nossa vida espiritual. Amém? Então, para começo de conversa, né? Então nós queremos fazer, eu quero falar algumas terças-feiras sobre esse tema, então hoje nós vamos começar falando um pouquinho, de forma introdutória, para nós entendermos como a Bíblia fala de maturidade e o que é maturidade na Bíblia. Então, em primeiro lugar, a Bíblia ela fala sobre maturidade espiritual. Ela talvez não use o tema maturidade espiritual, talvez um tema nosso, para nós designarmos o que é uma pessoa madura espiritualmente, mas a Bíblia ela associa a vida espiritual ou as fases de crescimento espiritual com as fases de crescimento ou com a nossa vida física e o nosso crescimento na vida física. Então a Bíblia ela vai falar, por exemplo, que nós nascemos espiritualmente, assim como nós nascemos da carne, nós nascemos espiritualmente. A Bíblia vai dizer também que nós podemos ser como meninos que são levados por ventos de doutrina, e a Bíblia vai dizer que nós podemos chegar à plena varonilidade, que palavra difícil, mas que nós podemos chegar a ser homens e mulheres adultos, maduros na fé e na vida espiritual. Então, é óbvio que se a Bíblia usa essa figura para comparar o crescimento físico, nosso crescimento corpóreo, com a nossa vida espiritual, é óbvio que nós podemos também olhar, então, para sinais da nossa vida espiritual e associá-los a sinais da nossa vida também corpórea, física, para compreendermos melhor como se dá o nosso crescimento espiritual. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Então, o que é maturidade espiritual? Tem um pastor norte-americano chamado Rick Warren. Tem uma frase dele, o Lucas pode colocar para nós, está nas palavras de pregação, a primeira imagem. O Rick Warren, ele é um cara muito famoso porque ele escreveu um livro que se tornou um best-seller. É um livro vendido no mundo inteiro, vendeu milhões de cópias,
é Uma Vida com Propósitos. É um livro que traz para você meditações durante 40 dias para você aprender a ter uma vida com propósito. Ele diz o seguinte: você nunca chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Então, o Rick Warren, ele já trata um pouquinho sobre essa questão da maturidade e ele fala que é impossível você alcançar a maturidade espiritual sendo apenas um espectador passivo do culto. Aquela pessoa que gosta de vir no culto, mas ela vem no culto, ela senta, escuta a palavra, vai para casa, né? E é o frequentador de igreja. A gente vai conversar com frequentadores de igreja e você vai ver que, muitas vezes, você pode conversar com um frequentador de igreja e você pode ir embora e voltar depois de 10 anos, e depois de 10 anos você vai conversar com um frequentador de igreja e ele vai estar vivendo as mesmas batalhas, vai estar com as mesmas dúvidas, com as mesmas convicções erradas, porque ele só frequenta a igreja, então ele não amadurece, ele continua sempre preso às mesmas ideias erradas. E o Rick Warren, então, nos ensina que o caminho para a maturidade espiritual, ele tem a ver com o envolvimento com a igreja. Agora, existe, então, para nós entendermos que existe um caminho de crescimento espiritual, né, eu falei que, então, nós precisamos entender que corporeamente e espiritualmente eles estão associados. Então, nós precisamos começar a pensar, né, e talvez muitos de vocês já ouviram essas palavras, mas para efeito de introdução, para aqueles irmãos que estão nos ouvindo e talvez não tenham ouvido, né, nós sabemos que nós, então, nascemos espiritualmente. A Bíblia diz que nós nascemos espiritualmente. Eu queria ler com você um versículo de João, capítulo 1, versículo 12, vai colocar aí na sua tela, e também esse é um versículo muito conhecido, eu creio que a maioria dos crentes já deve ter ouvido falar deste versículo. João, capítulo 1, versículo 12, está na sua tela, para você que está nos assistindo, e ele diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, esse versículo, junto com o versículo de João 3, 6, você pode abrir também aí, João capítulo 3, versículo 6, Jesus está conversando com Nicodemos, e nessa conversa com Nicodemos, Jesus fala algo importante, ele diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Esses dois versículos associados, eles falam sobre nascimento espiritual. Ele está dizendo que o nascimento espiritual ele se dá através da fé, a partir da fé. Quando eu creio em Jesus, e esse é o princípio do Evangelho, eu li uma charge, né, uma charge de uma igreja mais conservadora, digamos assim, como uma crítica, e o pastor dessa igreja, ele dizia o seguinte, que se você se converteu nos últimos 20 anos, é bem possível que você não saiba o que é o Evangelho, porque as igrejas nos últimos 20 anos não têm pregado o Evangelho. Eu discordo, veementemente disso, porque eu creio que sim, as pessoas que chegam a entregar a sua vida a Jesus é porque de alguma forma compreenderam o que é o Evangelho. Não há como você chegar a ser filho de Deus, a ter uma vida espiritual, a nascer espiritualmente, sem você compreender quem Jesus é. Então, na verdade, esse versículo de João, capítulo 1, versículo 12, ele está falando exatamente isso, a todos aqueles que creram em Jesus, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Jesus depois explica isso para Nicodemos, no texto de João, capítulo 3, ele explica essa palavra para o Nicodemos, ele fala que quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, quando eu nasço da carne, ou seja, quando a minha mãe me deu a luz, lá em dia 13 de julho de 1994, quando a minha mãe me deu a luz, naquele dia lindo, naquele dia especial, eu nasci da carne, eu nasci fisicamente, e Jesus ele já está fazendo exatamente essa conexão entre os tipos de nascimento. Ele diz: o que nasce da carne é carne, lá nasceu o Juarez, carne. Mas ele diz que o que nasce do Espírito é Espírito. Quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu tinha 13 anos, e fiz uma oração entregando a minha vida, porque eu compreendi o Evangelho, eu compreendi que eu precisava de Jesus, então eu nasci espiritualmente. Por que eu nasci espiritualmente? Porque, na verdade, eu estava morto espiritualmente. A palavra diz que nós somos mortos espiritualmente por causa do nosso pecado.
Quando que isso acontece? Né? Isso acontece lá em Gênesis, lá no início, quando Adão tinha intimidade com Deus. A palavra diz que Deus andava pelo jardim na viração do dia, né, e tinha um relacionamento de intimidade com Adão, mas Adão desobedeceu e foi expulso do jardim. O que é muito interessante, eu quero que você leia um versículo comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Nós temos um versículo para ler com você. Gênesis capítulo 4, versículo 26, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, para ler com você. Gênesis 4, 26. Agora vocês são mais rápidos do que eu, porque a gente coloca na tela, não precisa nem procurar. 4:26 fala: também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos, e nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Olha que versículo interessante, lá no início, lá em Gênesis, né, no capítulo 3, acontece aquele momento em que Adão e Eva são expulsos do jardim, porque eles desobedeceram, e essa expulsão levou eles a morrerem espiritualmente. Lá quando Deus fala para Adão: se você comer daquela árvore, você certamente morrerá. Né? É daí que eles descobriram, né, qual que é o sobrenome de Adão. Sabia que descobriram o sobrenome de Adão? É verdade. É Adão Pérez. Porque a Bíblia diz: se da árvore comeres, Pérez serás. Aí ficou Adão Pérez. Obrigado. O pessoal aqui, para você que está em casa, não pode ver, mas o pessoal aqui está deitando de rir. Quando Adão... a Alice, até a Alice está rindo. Entenda, havia uma palavra de Deus dizendo para Adão e para Eva que quando eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Mas o que aconteceu? Porque eles foram expulsos do paraíso e eles foram expulsos vivinhos da Silva, como diria aqui no Brasil. Né? Eles estavam vivos, eles não estavam mortos. Então, na verdade, a Samara riu lá em cima. Olha aí, a Samara está rindo, viu? O pessoal já disse aqui que a Samara está vendo o culto aqui na casa dela pela TV, e ela riu, né, porque tem 20 segundos de atraso daquilo que eu falo para o que chega em vocês. Então, não é que ela demorou para entender a piada, né, é que ela riu porque o YouTube atrasou para ela. Mas, que tipo de morte Adão e Eva experimentaram, então, se eles foram expulsos do paraíso vivos? Na verdade, eles experimentaram uma morte espiritual. E é interessante, algo que assim, quando eu estava lendo esse texto, algo que falou muito comigo, porque Adão, ele conheceu a Deus intimamente. Adão conheceu a Deus face a face. Deus andava no jardim e tinha intimidade, era uma intimidade que nós só teremos com Deus no céu. Essa intimidade Adão tinha com Deus. Só que agora Adão, ele morre espiritualmente e ele sai do paraíso. E esse versículo que nós lemos, ele fala que Sete teve um filho chamado Enos. Ele diz que nessa época, depois que, né, Caim matou Abel, e aí Adão e Eva tiveram outro filho, e esse outro filho teve um filho, e aí diz que nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O que acontecia antes dessa época, que não se invocava então o nome do Senhor? Como que Adão, que havia tido uma intimidade tão grande com Deus, agora já não tinha mais intimidade com Deus, não invocava-se o nome do Senhor? Porque a morte espiritual jogou Adão e Eva para longe do Senhor. E pela misericórdia de Deus, eles começam novamente a invocar o nome do Senhor. Então a grande verdade aqui, meu querido, é que a morte que Adão e Eva experimentaram foi uma morte espiritual, e todos nós, quando nós nascemos na carne, nós nascemos espiritualmente mortos. Nós já nascemos condenados à morte espiritual por causa do pecado e por causa da herança de pecado. Então, a verdade é que nós nascemos mortos espiritualmente. E agora, quando eu aceito a Jesus, então eu nasço espiritualmente. Porém, para isso, então, eu preciso crer. Então, a fé, ela é o motor do nascimento. Quando eu creio em Jesus, quando eu creio no que Jesus fez por mim, quando eu creio
na obra redentora da cruz, quando eu creio no poder do sangue, quando eu creio na ressurreição, que Jesus venceu a morte, que Ele me deu vida e que Ele me libertou de todos os pecados, quando eu creio, eu alcanço vida. Eu nasci espiritualmente. Agora, porém, nós pensamos assim, beleza, então a Bíblia fala sobre a fé, e a fé é o que me faz então nascer, é o que me faz crescer, é o que me faz me desenvolver. Vamos ler um texto? Eu quero que você leia comigo, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro está bem para o finalzinho da Bíblia, mas você que está em casa pode acompanhar pela tela da sua TV ou do seu celular, do seu smartphone. 1 Pedro, capítulo 1. Eu vou abrir aqui também. Opa, segundo. Só para ver se estava todo mundo atento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Nós vamos ler até o versículo 11. Fala assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Então, mais uma vez, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Acrescentar à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e infrutíferos. Até aqui. Olha o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que nós precisamos acrescentar à fé uma série de outras qualidades, de forma que essas qualidades nos tragam crescimento, para que esse crescimento não ele impeça que nós nos tornemos infrutíferos e inoperantes. O que é alguém infrutífero e inoperante? É alguém que não produz, alguém que não opera, alguém que não faz nada. Então, o que isso tem a ver? Isso tem a ver exatamente com a palavra que eu estou falando sobre maturidade. Então, a fé, ela é o motor da nossa vida com Deus, porque sem ela nós não podemos agradar a Deus. A Bíblia diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Pedro, ele diz que nós precisamos acrescentar à fé uma série de outras coisas, e isso, ele diz que tem a ver com o crescimento, tem a ver com a nossa frutificação, e tem a ver com a forma de a nossa fé se tornar uma fé operante. Isso tem a ver, obviamente, então, com maturidade. Então, apenas a fé, ela gera o nosso nascimento, mas para que nós possamos crescer, para que nós nos tornemos crentes maduros, nós precisamos de outras coisas. Agora, então, nós vamos falar sobre o nascimento espiritual, só para você entender que nós vamos falar sobre todos esses detalhes de crescimento, né, de maturidade. Nós vamos abordar esses assuntos nas próximas terças-feiras, mas hoje eu quero falar principalmente sobre o nascimento espiritual. Então, o nascimento espiritual, ele tem uma primeira grande consequência que ela muitas vezes não é levada em consideração, ou nós não prestamos atenção nessa consequência. Então, a primeira consequência do nosso nascimento espiritual é que nós, eu não sei, né, agora a Alice está chamando muita atenção aqui, né? A Alice, para quem não sabe, ela é a filha da Larissa e do Lucas. E é muito difícil a gente competir com uma menina bonita desse jeito, né? Ela está ali fora e ela está todo mundo... Então, mas eu queria falar exatamente usando o exemplo da Alice. A Alice nasceu há 2 semanas, pouco mais de 2 semanas, né? Pouco mais de 2 semanas, na verdade, aí cerca de 17 ou 18 dias ela tem de vida. E a pergunta que eu faço para você é, qual é a culpa que a Alice carrega? Se a gente puxar a capivara da Alice, não sei se aqui fala puxar a capivara, não? Isso é coisa lá de São Paulo, é lá do sul.
eles falam, São Paulo também, São Paulo fala assim, puxar capivara é quando você vai puxar a lista dos crimes, né? O histórico penal, o histórico de maldade de alguém. Quando você vai puxar a lista de maldades da Alice, o que vem nessa lista de maldades? Acordou a mãe no meio da noite, né? Chutou a barriga da mãe. Uma criança, ela vem com o seu histórico em branco. Se houvesse algum passado, né? Aquele passado, não existe passado. O que passado tem numa criança? Que histórico tem uma criança? Nada. Nós precisamos entender isso do ponto de vista espiritual também. Você é espiritualmente morto por causa do seu pecado, mas quando você nasce espiritualmente, qual é o histórico espiritual que você tem? Você nasceu diante de Deus, você é uma nova criatura, nasceu hoje. Como que muitas vezes as pessoas, elas acabam de nascer e as pessoas já começam a cobrar delas coisas do passado. Que passado que tem uma criança? Nenhum. Na verdade, a grande verdade é que a primeira consequência de um nascimento espiritual é que você ganha uma ficha em branco diante de Deus. Diante de Deus, Deus olha para você e Ele vê uma criança inocente, pura, espiritualmente ingênuo, espiritualmente inexperiente, espiritualmente incapaz. É assim que é uma criança e é assim que é a nossa vida quando nós aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz isso em 2 Coríntios 5,17, eu acho que eu tenho o versículo ali. 2 Coríntios 5,17, também é um versículo muito conhecido de todos vocês. O Lucas vai colocar lá para a gente. 2 Coríntios 5,17, que fala... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis surgiram novas coisas, ou eis que tudo se fez novo. Como que isso acontece? Porque eu nasci espiritualmente. Se eu nasci espiritualmente, como eu posso ter algum histórico? Na verdade, a minha vida espiritual, ela começa a partir do momento que eu tenho encontro com Cristo. A primeira consequência do nascimento espiritual é uma vida nova. Uma vida nova. Muitas vezes o que acontece é que o inimigo ele fica tentando jogar na mente de alguém que é recém-nascido de que o seu passado ele traz peso, que o seu passado ele pode até trazer entre os homens. Por exemplo, se você cometeu algum crime, se você fez algo, se você magoou uma pessoa, por exemplo, quando você aceita Jesus, diante de Deus você é novo, mas diante da pessoa que você magoou, não. Diante da pessoa que você magoou, você precisa pedir perdão, você precisa reatar. Entre os homens, as consequências das nossas atitudes continuam, mas diante de Deus, nós somos nova criatura, é tudo feito novo. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência está em 1 Pedro, capítulo 2. Agora é 1 Pedro de verdade. 1 Pedro, capítulo 2. Nós temos o texto ali também, vai ser colocado na sua tela. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, a segunda consequência de um nascimento espiritual é que eu preciso alimentar espiritualmente. Agora, como eu alimento uma criança espiritualmente? Eu preciso dar a mesma coisa que se dá a uma criança física. E a palavra, por isso que eu digo que a Bíblia, ela faz uma comparação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. E agora que veio o grande problema. O grande problema é que a maioria das pessoas que nasce espiritualmente, muitas vezes morre por conta de falta de alimento ou morre porque comeu o alimento errado. Como que isso acontece? Se eu alimentar um neném com um alimento que não é próprio para ele, geralmente o neném vai gostar muito. Então, por exemplo, quando o Davi, né, o nosso filho, ele era bem pequenininho, tinha ali cerca de 1 ano de idade, a Solange, ela não... O João o pessoal diz o João, não é o Davi.
quando ele tinha lá por volta de 1 ano de idade, a Solange ela não queria dar um determinado refrigerante, que eu não posso falar a marca, né, porque agora tem transmissão, vai que cortam o nosso vídeo, porque eu falo da marca aqui, vou ser processado. Mas um determinado refrigerante que contém muito açúcar e é preto, mas eu não vou falar o nome, a Solange não queria dar esse refrigerante pro nosso filho. Por quê? Porque é criança, esse refrigerante é uma bomba de açúcar, né? Você dá um refrigerante desse para uma criança, ela fica 5 dias acordado, né? Direto. Só que o que acontece? Toda festa que nós íamos, todo aniversário que nós íamos, as pessoas insistiam porque elas queriam dar. Por quê? Porque já é sabido que quando a criança experimenta esse refrigerante preto com muito açúcar, geralmente elas se apaixonam. Para falar bem a verdade, nós temos uma foto guardada do Davi quando ele tinha, infelizmente, alguém deu esse refrigerante escuro com muito açúcar para ele. E isso quando ele tinha, eu acho que uns 9 meses, 9 para 10 meses. E um dia nós estávamos em casa e tinha uma garrafa vazia desse refrigerante no lixo, e de repente a gente olhou, o Davi foi engatinhando, ele foi até o lixo, pegou a garrafa, e a gente tem uma foto dele com a garrafa virada assim, ó, na boca. E a primeira palavra que o Davi falou foi C-O-C-A. Sério, pode perguntar para Solange, quando ele tinha aí por volta de 10 meses, a primeira palavra, antes de papai, antes de mamãe, foi... Porque é uma palavra fácil de falar, né? Ele não falava audível, ele falava tipo assim, coc, né? Por quê? Porque ele experimentou aquilo e tinha muito açúcar, e para criança açúcar é um negócio, né? A criança ama açúcar. Então, ele se apaixonou por aquele negócio novo. E não só isso, né? Mas quando a gente ia para algum churrasco, alguma coisa assim, um dia um irmão cortou uma tira de carne e deu na mão dele. Rapaz, queria ver se tirar aquele pedaço de carne na mão dele. Né? Exatamente, por quê? Porque tem sal, porque é diferente daquele leitinho que ele estava acostumado a receber como alimento. A grande questão que eu quero chegar aqui, querido, é que se nós pegamos um recém-nascido espiritual e nós começamos a dar a ele alimentos sólidos, alimentos com muito sal, alimentos com muito açúcar, o que vai acontecer é que possivelmente esses recém-nascidos, eles vão se apaixonar por esses alimentos. Porque esses alimentos, eles são de fato mais atrativos do que o leitinho. Só que o grande problema é que esses alimentos, eles não são próprios para um recém-nascido. E o que acontece, eu já vi isso acontecer várias vezes, é que quando você começa a dar muito desse alimento para um recém-nascido, o estômago dele não está preparado para digerir aquela informação, e o que acontece é que ele começa a vomitar. E aí você vê muitos crentes vomitando conhecimento que nunca digeriram. Que só receberam, mas não tinham capacidade para digerir aquele conhecimento, porque eles ainda precisavam de leite. Mas eles queriam se achar mais maduros do que são. E começaram a buscar esse alimento sólido, cheio de sal, cheio de açúcar, que pode parecer muito gostoso, mas não conseguiram digerir aquele alimento. E aí saíram vomitando para todo lado, e achando que estão fazendo grande coisa, mas quando na verdade esse vômito, ele cheira mal, ele é ruim. Ninguém quer ficar perto de alguém que vomita aquilo que não digeriu. E o grande problema é que tem muito crente achando que é maduro e que na verdade só está vomitando conhecimento de algo que não tem capacidade de ele mesmo digerir. Por que eu digo isso? Porque, queridos, quando eu leio algumas coisas na Bíblia, eu não ouso. Eu não estou dizendo que eu sou grandes coisas. Eu não ouso entrar em determinados assuntos, porque eu não consegui digerir ainda. Eu leio, releio e leio de novo e busco e pergunto, Senhor, o que é esse negócio? E procuro, mas eu tenho o conhecimento na minha mente, eu sei falar sobre aquele assunto, eu sei os versículos, mas eu não digeri. E quando eu não digiro, eu não falo.
Tem muito crente que acha que digeriu tudo, mas que, na verdade, só vomita informação mal digerida, que fica mal cheirosa e que não serve de alimento para ninguém. E é impressionante, porque quando alguém dá esse tipo de alimento para um recém-nascido, ele não está pensando no recém-nascido. Quando a gente ia com o nosso filho para as festas e as pessoas davam coca ou davam carne para ele, vocês acham que eles estavam pensando no bem dele? Não. Eles estavam querendo ser o tio legal. Aquele tio que quando chega na festa, a criança vai correndo para ele porque sabe que ele vai dar coca. Ele quer ser o adorado dos outros. Mas você acha que ele se preocupa quando a criança começa a vomitar? Quando a criança começa a vomitar, quem tem que cuidar? Quem tem que cuidar e quem tem que limpar o vômito? Não é o tio legal. O tio legal, ele só quer a fama. Ele só quer ser querido e adorado pelos outros. Ele não está se importando com a sua vida. E tem muito homem, tem muito crente por aí, que está tentando influenciar os outros com o seu conhecimento, mas ele não se importa com a sua vida. Ele só quer fazer você engolir aquilo que ele tem para você, que possivelmente nem ele digeriu. Ele quer a sua atenção. Ele quer a fama. Ele quer que você diga, olha como ele conhece. E na verdade ele não conhece nada. A gente já teve que lidar com muitas situações dentro da igreja, de irmãos que achavam que conheciam tudo sobre a teoria da eleição. Não entenderam nada, porque acha que sabe tudo de eleição, mas a vida é uma vida desgraçada. É uma vida sem Deus. É uma vida cheia de pecados. Mas quando fala de eleição, ele é o conhecedor. Como alguém pode dizer que conhece da graça e da eleição e conhecer da palavra de Deus, se não vive a palavra de Deus? Então a primeira coisa que você tem que olhar, se você quer escutar alguém, veja se essa pessoa de fato vive a palavra de Deus, para ele ter condições de ser um pai ou uma mãe espiritual e para poder alimentar você adequadamente. Procure pessoas que se importem com você e que queiram dar leite para você. Então a primeira consequência é que quando você nasce, você tem um histórico em branco. A segunda é que você precisa se alimentar adequadamente. Fuja dos bajuladores. Fuja daqueles que querem fama. Fuja daqueles que querem te apresentar os assuntos complicados. Porque primeiro você precisa conhecer os assuntos básicos. Primeiro você precisa do leitinho. Tem muita gente que quer saber de muitos assuntos complicados, mas não sabe nem quem é o Espírito Santo. Não conhece e não tem intimidade com ele. Enquanto você não conhecer e não tiver intimidade com o Espírito Santo, que é um assunto básico da fé, você não pode procurar temas muito mais eloquentes e profundos do que isso. A terceira coisa é o crescimento. Então, a primeira é que você nasceu, você está 0 quilômetro. A segunda é que você precisa se alimentar adequadamente. A terceira é que quando você se alimenta adequadamente, tem crescimento. É o que a palavra de 1 Pedro fala. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam. Agora vem o desafio da maturidade. Se você se alimenta adequadamente, você precisa crescer. E o que significa crescer? A mesma coisa que fisicamente. Quando você olha para uma criança, fisicamente, e você percebe que ela está crescendo, você vê sinais de crescimento. Mas não só crescimento físico. Os nossos filhos estão crescendo, o João e a Cláudia. E quando a gente conversa com eles têm uma conversa totalmente diferente do que eles tinham há 2 anos atrás, quando nós viemos aqui para Recife. Nós fomos fazer o nosso culto do lar, nosso culto familiar, e a gente leu lá o texto, né, que era do Salmo, que fala sobre de que Deus dá família ao solitário, ou faz o solitário habitar em família. E ele fala também que Deus é aquele que cuida da viúva. E aí nós começamos a perguntar para as crianças, em primeiro lugar, se eles tinham entendido todas as palavras do texto.
tinha exultem, que eles não sabiam o que que é, regozijem-se, eles não sabiam o que que é, tem muita gente que eu sei que também não sabe. São palavras que a gente não usa no nosso dia a dia, né? E aí a gente perguntou para ele se ele sabia o que que era viúva. E daí o Davi disse que não. E a Rebeca falou assim, eu sei. Ah, filho, o que que é? É quando você planta um pé de uva e você vai lá e daí você vê a uva. Viúva. Essa é minha filha, né? Com 9 anos, já está... Exato. Eles estão crescendo e até as piadas e brincadeiras que eles fazem, elas já não são iguais às de 2 anos atrás. Eles começam a pensar... Eles começam a pensar de uma forma diferente, a conversa deles é outra, né? O crescimento deles é outro. Então, quando a gente cresce espiritualmente, a nossa conversa também muda. Os nossos assuntos mudam. Agora, o grande problema é que nós vivemos uma época de infantilização. Né? As crianças hoje, elas demoram para se tornar adolescentes, os adolescentes demoram para se tornar jovens, e os jovens demoram, isso quando se tornam adultos. Né? Esses dias eu li um artigo que dizia que a adolescência pode durar até os 30 anos. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Por que isso? Porque de alguma forma, entenda, ó, isso é muito importante. De alguma forma, a criança, é legal criança. Não é legal ter criança, Lucas? Não é legal ter criança em casa? Não é legal ter criança em casa, Enoque? Criança é muito legal. Porque o Enoque compartilhou com a gente um vídeo da Luísa. Você olha o vídeo e dá vontade de ficar olhando, dançando ali e tal. Criança é apaixonante. E às vezes os pais, eles querem manter suas crianças como crianças por mais tempo. E eles vão mantendo como criança, eles nunca deixam a criança crescer. Ele nunca deixa o filho assumir responsabilidade. Ele nunca deixa o filho amadurecer. Ele vai mantendo o filho. Então, é sempre o filhinho do papai, a filhinha da mamãe, e ele vai fazendo tudo pelo filhinho, e às vezes está com 30 anos, e a mãe ainda faz o cafezinho para levar na cama. Por quê? Porque é o filhinho. O que traz como consequência para a vida de alguém? Ele não amadurece. O amadurecimento, ele tem a ver com enfrentar as dificuldades da vida. Quando eu começo a enfrentar as dificuldades da vida, eu amadureço, eu cresço, eu saio da minha zona de conforto. Então, o que acontece é que muitas vezes existe também uma infantilização espiritual. Eu continuo sempre dando só leitinho para os crentes da igreja. E os crentes da igreja continuam sempre numa visão espiritual e uma vida espiritual infantil. O que isso traz e quais são os sinais de uma infantilização espiritual? Primeiro, não sabe receber não. Você já viu criança recebendo não? A criança recebe não, né? Bate o pé, vira tudo e sai braba porque recebeu um não. Tem crente assim? Tem crente assim? Não, aqui não. Em outras igrejas por aí até pode ter. Aqui não. O crente recebe um não. O pastor nunca me ouve. O pastor, ele só ouve os outros. O pastor, ele não dá bola para mim. Por quê? Porque é um crente infantil que não sabe receber não. Ele não foi ensinado a receber não. Continua infantil. Precisam constantemente de palavras de afirmação. Não suporta crítica. Rapaz, um dia, eu não lembro exatamente da história, mas um dos nossos filhos fez um desenho. Mas ele não tinham falhado uma parte do círculo, assim, não tinha, e aí quando ele mostrou, eu não lembro se fui eu ou se foi a Solange, falou assim, mas faltou fechar aqui. Pronto, o que foi? Foi a Solange? Faltou fechar aqui, pronto. Acabou. Ficou uma semana, mais ou menos, lembrando que aquele desenho, porque fez uma crítica no desenho, porque quando uma criança traz um desenho, não importa como esteja o desenho, como que o pai e a mãe têm que receber. Que lindo, meu filho, ai, né?
Só que o que acontece? Quando a criança começa a crescer, você precisa começar a mostrar para ela onde ela está fazendo errado. Se você fica sempre dizendo para ela que tudo que ela faz é excelente, o que vai acontecer quando ela encontrar alguém no mundo de uma forma geral? Ela vai receber críticas. E quando ela receber críticas, ela não vai suportar. Então, um crente que não sabe receber crítica, que só precisa todo o tempo de palavras de aceitação, é um crente que ainda não amadureceu. Reclama quando precisa servir. Né? O João e a Cláudia, eles têm que ajudar na louça todo dia. Eu lavo e eles secam. E, basicamente, todo dia é uma nova reclamação. Por quê? Porque precisa servir. Todo crente infantil tem dificuldade em servir aos outros. Quer ser o centro da atenção. Não sei se vocês já perceberam, olha que isso é muito legal. Tem uma criancinha que é o centro das atenções. Aonde ela chega, todo mundo... Aí aquela criancinha vai crescendo e de repente chega uma outra criancinha. E a outra criancinha se torna o centro das atenções. Quando todo mundo está dando atenção para a segunda criancinha, o que a primeira faz? Ela tenta entrar no meio. Ela tenta entrar no meio e começa a copiar o que a outra está fazendo. Para quê? Para tentar chamar atenção também. Um crente infantil, ele não suporta que os outros tenham atenção. Ele tem que ter atenção também. E se você começa a dar atenção para outra criança, para outro recém-nascido, ele fica do lado, chamando atenção, tentando fazer besteira, tentando fazer alguma coisa para chamar a sua atenção, porque é crente infantil. Então, e compete com crianças mais novas. Geralmente, né, ele tem ciúme dos mais novos. Você vê isso na figura do irmão mais velho, né, do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou, o outro tentou chamar a atenção do pai também, tinha ciúmes do irmão mais novo. Todo crente infantil, ele tem essas marcas. Então, nós precisamos nos alimentar adequadamente com leite genuíno para que nós possamos crescer e deixar de ser crentes infantis. Nós precisamos de maturidade espiritual. Nas próximas semanas, nós vamos falar mais sobre maturidade espiritual. A gente está começando a falar sobre a infância, a primeira infância. Nós vamos falar muito mais. Tem ainda adoção, tem herança, tem fase de crescimento, tem fase adulta, tem muita coisa para a gente conversar nesse meio aí. E eu sei que nós vamos aprender muito sobre isso e nós vamos ser levados a um crescimento na nossa vida espiritual, e isso está intimamente ligado com os dias que vivemos agora, porque um crente maduro, ele consegue passar por toda essa situação e manter a sua fé. Então nós precisamos amadurecer nesses dias, para que nós não sejamos levados, né, para longe de Deus, por causa das crises e dos problemas que estão nos cercando. Amém? Eu quero orar com você, quero pedir que você, na sua casa, fique em pé, que eu quero orar com você nesse momento, no nome de Jesus. Pai, eu quero pedir agora que o Senhor abençoe a casa dessas pessoas que estão nos assistindo, que a tua mão seja estendida e colocada na casa deles. Abençoa agora, Pai, com toda a sorte de bênção, cada uma dessas casas. Pai, os irmãos que ainda estão esperando, Senhor, para receber uma resposta em relação ao auxílio do governo, eu quero pedir que o Senhor abra essa porta e que eles possam receber esse recurso como um auxílio dos céus nas suas casas. Pai, eu quero pedir que o Senhor também venha proteger a saúde de todos os irmãos, principalmente aqueles que estão no grupo de risco. Nos protege, nos guarda, Senhor, de todo vírus, de toda doença. Também, Pai, guarda a nossa casa durante esse tempo de crise, guarda a nossa fé e nos amadurece, Pai, durante esse tempo, que nós possamos crescer, que nós possamos nos alimentar adequadamente com a Tua palavra, para termos crescimento diante do Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Amém, querido? Eu conto com você, então, no domingo. Eu quero lembrar você que domingo nós teremos Santa Ceia, será o Dia das Mães, e nós queremos fazer a ceia com as famílias. Então, eu quero lembrar você que nessa semana você precisa comprar o suco e comprar o pão e deixar preparado no domingo para que nós possamos ceiar juntos. Então, não esqueça, eu vou mandar uma mensagem ainda no sábado, lembrando você, para que você prepare a sua ceia em casa, para nós cearmos todos juntos nesse final de semana. Também temos a célula amanhã, temos célula quinta e temos célula no sábado, e eu quero convidar você a participar com a gente, e domingo estamos aqui novamente, amém? Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus, nos vemos em breve.